Estamos vivendo o último momento de juízo, onde Jesus está passando todos os nomes, onde a história está se findando com a minha e a sua participação nessa história. Estamos dentro desse momento importante. Fazemos parte, e não é qualquer parte, uma parte importante nesse momento da história. Testemunhas de Jesus. E precisamos compreender tanta coisa. Nossa mente que precisa se expandir. E estamos dentro de um grande conflito. Esse grande conflito tem um campo de batalha central. Qual é esse campo de batalha? Existem guerras por aí, mas a maior guerra não está por aí, está aqui, ó. Na nossa mente, a maior e pior guerra. A batalha que começou lá no céu, com Lúcifer e seus anjos contra Deus, continua aqui, ó, no grande campo de batalha. A grande disputa é quem vai dirigir a nossa mente. É Deus ou é Satanás? Ou você está achando que tem um terreno neutro nessa história? Será que existe a possibilidade da gente estar ainda somente em cima do muro? Vocês sabiam quem é o dono do muro? Quem é o dono do muro? Satanás. Ou tomamos uma decisão definitiva para estar ao lado de Deus e para lutar com as armas de Deus nessa grande guerra, ou estamos já perdidos? Essa é a realidade. E diante dessa situação, o mundo vive a expectativa. O céu também vive uma expectativa. Em Apocalipse 7, diz que Deus está mandando os anjos segurar os 4 ventos da terra, para que a terra não seja destruída, até que aconteça o quê? Seja selado na testa os servos do Deus vivo. Essa passagem você conhece. Esse momento do selamento, essa obra de selamento, precisa acontecer antes do final, antes do fim. E é a única coisa que resta acontecer para que Jesus volte. O Evangelho será pregado num dia, quando os filhos de Deus, pela glória do Espírito Santo de Deus, refletir o caráter de Cristo. Aí um dia, isso será tão alarmante, que o mundo inteiro vai poder ouvir o Evangelho. Prestar atenção no Evangelho que está sendo tão confuso, discernir o que é o Evangelho, diante de tantas falsificações. Mas olha só, por que o selo de Deus será na testa, irmãos? Por quê? O que significa isso? Nossa mente, a nossa consciência. Com a mente servimos a quem? Ao Senhor. E a cabeça é a capital do corpo. E Satanás triunfa na obra danosa que faz mediante levar a família humana a condescender com o quê? Hábitos que destrói o quê? Destrói o quê? A mente e o corpo. Irmãos, está intimamente relacionado o nosso cuidado pessoal com a mente e o corpo com a obra de salvação. Vocês sabiam disso? Existe uma falsificação por aí dizendo que não tem nada a ver. Deus quer o coração. O que é o coração? É a mente. O coração mesmo é músculo. Deus quer o coração, mas é a mente. Ela dirige o corpo. Mas tem mais. Olha só o propósito inicial de Deus para a nossa vida. Qual foi? Quando Ele criou o ser humano, desde os séculos eternos, era desígnio de Deus que todos os seres criados, desde luminosos e santos serafins, né, os anjos, até o homem, fosse um templo para a morada do Criador. Esse era o propósito de Deus, sermos templos. Devido ao pecado, a humanidade cessou de ser o templo de Deus, obscurecido e contaminado pelo pecado. O coração do homem não mais revelava a glória da divindade. Pela encarnação do Filho de Deus, pelo amor que fez com que Deus desse o seu único Filho, para que ele se tornasse carne humana, cumpriu-se o desígnio do céu, Deus habitando na humanidade. E mediante a salvadora graça, a obra que Jesus fez por nós, mediante isso, o coração humano torna-se novamente o quê? Um templo. Torna-se novamente um templo. O que
que é esse processo? O que acontece para que nós possamos nos tornar novamente um templo, a morada do Criador? E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, é um verso tão conhecido. Leia comigo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Está em vocês? Receberam de Deus o Espírito Santo? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Foram comprados por qual preço? Sangue de Cristo, né? Agora, pois, glorifiquem o Senhor no vosso corpo. Essa mensagem está tão clara como a água cristalina. Nós pertencemos a quem? A Deus. Não é só o meu coração, é todo o meu ser. Fomos comprados por altíssimo preço. E somos comprados para sermos o quê? Templos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite em nós. Você foi comprada por esse preço? Você aceitou essa compra? Você se vendeu por ela? Você se entregou a Cristo? Agora uma pergunta: você pode dizer que o Espírito Santo habita em você? Alguns podem pensar assim: eu sinto às vezes, eu tenho uma sensação de que o Espírito Santo mexe comigo de vez em quando, né? Mas a grande prova é: você tem os frutos do Espírito? Isso é. Você tem os frutos do Espírito? Quando João Batista veio à terra, ele dizia assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, está próximo o reino de Deus. Mas ele dizia também assim, apresentei os frutos de arrependimento. Tem um fruto. O arrependimento, a mudança de vida tem um fruto. Teu corpo tem de ser mantido em sujeição, se queres fazer dele um templo adaptado para a morada do Espírito Santo. Sujeição a quê? Sujeição como? De natureza, nós temos a facilidade de servir a Deus? De fazer a vontade de Deus? Temos naturalmente, de nossa própria natureza carnal, o desejo de ser santo? O desejo de ser uma pessoa obediente à lei de Deus? Não, a Bíblia diz que não. E se alguém diz que tem, cuidado. Pode ser que o farisaísmo esteja assim bem acentuado, que você não enxerga. Está enganado. Mas quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, recebemos um dom de presente. Que dom é esse? Agora vocês vão ter que descobrir. Que dom é esse que a gente recebe quando a gente aceita Cristo como Salvador? Vida eterna. Não gratuito. Nós recebemos o perdão e junto com ela uma nova natureza. Hoje pode chamar de dom do Espírito Santo. A Bíblia diz isso, né? Em Atos diz que convertei-vos e sereis batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a nova natureza que o Douglas falou. Essa nova natureza é necessária. A Bíblia fala em algumas partes que é a mente de quem? A mente de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 2. Tá? Mas eu queria ler com vocês Romanos capítulo 8, versículo 7 a 9. 6, 7. Porque a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Para aí a sua leitura e pensa comigo. Você já ouviu falar por aí que é impossível você guardar a lei de Deus? Porque você tem uma natureza carnal e pecaminosa. Você é um pecador. É impossível agradar a Deus. O que você está fazendo aqui na igreja? O que você está fazendo aqui? O texto não termina aí. Vamos ler o versículo 8. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito, vida e paz. Versículo 7 agora. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no
Espírito, amém? Se de fato, de evidências, o Espírito de Deus habita em vós. Irmãos, eu sei que é um desejo muito grande, que na sua mente você quer o Espírito de Deus habitando em você. Talvez, e muitas vezes, como eu, orei, Senhor, dá-me o poder do Espírito Santo. A gente tem uma ilusão de que o poder é uma manifestação de êxtase, como existe nas igrejas por aí. Receber o Espírito Santo é uma manifestação de êxtase, de muita emoção, onde eu choro, onde eu faço aquela contrição naquele momento, e aí eu recebi o Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz guardar a lei de Deus. Nos faz agradar a Deus, ter uma vida de frutos do Espírito Santo dentro de nós. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional, o culto de vocês racional. E não vivam conforme os padrões deste mundo, diz a minha Bíblia aqui na linguagem de revista atualizada. Não vivam os padrões deste mundo, a forma deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a gente pode chamar de alguns outros nomes. Eu quero que vocês me ajudem a achar que nomes são esses na Bíblia. Pensem comigo, lembra desse ato aqui? Olha, ele está pedindo: ofereça o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual é esse tipo de sacrifício? O que a Bíblia fala que é esse sacrifício? Pode ajudar. O que significa esse sacrifício verdadeiro? O que seria isso? Cuidar de coisas que a gente gosta muito de fazer. Renúncia de práticas pecaminosas. Cuidar do corpo como o templo do Espírito Santo. Ter cuidado. Cuidar do seu corpo como templo do Espírito Santo. Você falou o que, pastor? Renúncia de práticas pecaminosas. Renúncia dos desejos pecaminosos. Mas o meu gosto é desejo pecaminoso? Pervertido. Quando ele é pervertido, sim. Eu posso chamar também de novo nascimento. Quando eu sacrifico o meu, Jesus diz assim: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, que é a renúncia que a irmã fala, que é a renúncia dos desejos pecaminosos. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Deus então faz de nós uma renovação da mente. Quando a gente toma o passo de aceitar a Cristo como nosso Salvador, aceitar renunciar ao nosso eu, porque faz parte dessa aceitação da salvação, você renunciar. Não existe salvação sem renúncia. Mas quando você se entrega, Deus proporciona uma transformação da nossa mente, o que a gente pode entender como um novo nascimento, uma nova natureza, o recebimento do Espírito Santo. Deus nos transforma em novas criaturas. Eu queria dizer para vocês que o selo de Deus para os últimos dias é apenas uma confirmação de um processo de transformação. Quando a Bíblia fala que o sábado é um sinal, lá em Ezequiel 20, vocês conhecem dessa passagem, né? Esse é um sinal entre mim e o meu povo, para que saibam que eu sou o seu Deus, que faz o quê? Que os santifica, que os transforma, que os dá os faz uma nova criatura, nos dá uma nova natureza. Compreendem? É uma obra que é nós que fazemos ou é Deus quem faz? É Deus ou é nós? É Ele sozinho? Não, a gente tem que permitir. A gente tem que aceitar. É uma obra de cooperação. É quando o próprio Jesus vem viver dentro de nós, através do Espírito Santo, como templos. Entendeu como esses assuntos estão relacionados? Mas existem algumas coisas em nossa vida que expulsam a presença do Espírito Santo em nós. Que atos são esses?
Às vezes você pode pensar assim, isso é uma coisa muito séria. Para expulsar o Espírito Santo da nossa vida é uma coisa muito séria. Mas eu diria que é uma coisa muito comum. São coisas muito comuns. E nós estamos assim expostos diariamente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Vamos combinar, quando a Bíblia fala coração, a gente pensa aqui, ó, na mente, tá? No lóbulo frontal, onde a gente recebe aí a comunicação com Deus e onde a gente toma decisões. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E Ellen White fala que também são as vias, as estradas, as avenidas da alma, né? Todos devem vigiar os sentidos, do contrário, Satanás alcançará vitória sobre eles, pois essas são as avenidas que vão para a mente, né? As vias que levam tudo para a mente. Você deve tornar-se fiel, sentinela de quê? Seus olhos, seus ouvidos, todos os sentidos. Se quiser dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos manchem a sua vida. Irmãos, existe uma diferença entre tentação e pecado. E às vezes a gente fica pensando que é impossível viver sem pecar. Mas quando Jesus esteve aqui na terra, ele assumiu a natureza humana com a possibilidade de pecar. Não que Jesus fosse com ímpeto para o pecado como nós temos, né? Não que Jesus tivesse ali aquele desejo pecaminoso, aquele desejo que levou ao alto pecaminoso. Jesus foi tentado como você foi tentado. Jesus disse não às tentações, fechou as portas para o diabo. Não tinha nele nada que fosse do diabo, nada que fosse de Satanás. Qual é a passagem, Selma, que fala isso? João 14:30 diz lá o quê? Aí vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada dele de mim. Aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada de mim. Mas Jesus, ele foi provado como nós fomos provados. E ele prometeu que assim como ele venceu, nós poderíamos vencer. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele nos promete vencer as tentações. É assim que ele pede que nós oremos, né? Que nós vençamos as tentações. Jesus orou e disse assim: olha, Senhor, não peço que eles que eles saiam do mundo, né? Eles estão no mundo, mas que os livre do mal. Muitas vezes estamos tão distraídos que permitimos que o mal faça parte de nós, que às vezes nem percebemos as coisas que são. Só o poder da graça pode realizar essa obra tão importante. Qual é a obra que só o poder da graça pode realizar? Ajudar-nos a vigiar os sentidos, dar-nos poder para vigiar as entradas da alma e nos libertar, nos fazer vencer o pecado. Devemos ter sempre em mente que estão operando seres invisíveis, tanto do mal como do bem, procurando ganhar o controle da mente. Agem com invisível e eficaz poder. Devemos estar certos de que não poderão fazer mal sem haver engano primeiro nosso. Isso é uma boa é má ou boa notícia? Aqui diz que sempre vão ter os poderes do bem e os poderes do mal disputando a nossa mente. Anjos maus e anjos bons tentando nos influenciar. E diz aqui que o anjo mau, Satanás, não pode nos levar ao pecado se antes conseguir de nós o nosso o quê? Consentimento. Isso não é uma boa notícia, irmãos? Não estamos escravizados pelo pecado. Porque Jesus disse assim: olha, eu porei inimizade entre ti e Satanás. Deus nos deu o poder do Espírito Santo para nos habilitar a lutar contra o mal. Mas a gente não pode viver distraídos. Saber que existem vozes a nos falar e nos influenciar o tempo todo. E a gente tem que comparar com o quê? Para saber o que é o caminho certo. Com a palavra de Deus. Assim como Eva se aproximou da árvore que Deus havia proibido, e ali, contemplando aquela árvore, a sua crença foi mudada ao conversar com Satanás. Ela sentiu o desejo, cometeu o ato de comer do fruto,
e isso deturpou o seu caráter. Nós, seres humanos, também passamos por essa situação. A contemplação é uma lei que nos influencia diretamente a quem somos e como agimos. Então, quando contemplamos aquilo que é bom, nós temos a tendência de copiar, né? Se nós pedimos a graça de Deus, copiar a coisa boa. Mas se nós contemplarmos o que é mal, nem precisa fazer esforço. Descer a ladeira é muito fácil para quem tem a natureza pecaminosa. E as nossas crenças vão sendo moldadas por aquilo que vemos, por aquilo que contemplamos. E isso influencia os nossos desejos, influencia as nossas ações, os nossos sentimentos, e assim vivemos ou dando bons frutos, ou dando frutos de pecado. Quer falar? Pode falar. Eu quero que você ponha a sua cadeira lá para cima. Abre sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, no versículo 14, versículos 13 e 14, Tiago. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Ninguém, abriram, amém? Ninguém ao ser tentado, o que mais? Diga, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando, que irmãos? Quando atraídos e seduzidos pela sua própria concupiscência. Então, cada um é tentado quando atraído. Satanás coloca diante de nós atrações. É a tentação, são atrações, é uma tentativa de Satanás de adquirir a nossa atenção, que a gente dê assim uma ousadia a ele. Então, quando ele percebe que a gente paquerou com o pecado, ainda existe esse termo paquerou, a gente demonstrou um interesse pelo pecado, por aquilo que pode fazer com que ele nos derrube, aí ele diz, aí eu tenho brecha, aí eu tenho esperança. E quando ele fez isso com Jesus, porque lá em Hebreus, no capítulo 4, diz que Jesus foi tentado em todas as coisas como nós, quer dizer que Satanás tentou impressionar Jesus, tentou adquirir de Jesus a atenção por alguma coisa, mas não encontrou nada. Todas as vezes que ele investia numa tentação com Jesus ali, ele se voltava para a palavra de Deus. Ele tinha um foco na vida dele. Tudo, quer comesse, quer bebesse, era para quê? Para a honra e glória de Deus. Nós não. Ele não perdia o foco. Não perdia o foco da honra e da glória de Deus. E nós caímos, nós pecamos, porque nós perdemos o foco. Tentação é uma tentativa dele de adquirir a nossa atenção. Jesus nunca deu ousadia nenhuma à tentação dele. Por isso que Jesus disse, aí vem o príncipe desse mundo, ele não ganhou 1 milímetro, sem nada de terreno na minha atenção. E o próprio Satanás diz assim, lá em Lucas, quando ele vai na sinagoga, Jesus vai na sinagoga, expulsa um demônio, ele diz, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que temos nós? Ele está dizendo assim, eu não tenho nada de Deus, eu não tenho nada de Jesus. E Jesus disse, nem eu tenho nada de você. Glória a Deus. Que seja essa a nossa fala, né? A nossa fala diante das tentações, o está escrito, esteja tão impresso na nossa mente, que o diabo não resista e diz, aí não tem espaço. Louvado seja Deus. Amém. A ciência mostra que temos neurônios espelhos que, querendo ou não querendo, copiam aquilo que está sendo contemplado. Por isso a Bíblia diz que nossos olhos devem se desviar do mal. Eu não vou me aprofundar nessa pesquisa, mas procure saber como foi feita essa pesquisa científica. E diz que os nossos neurônios espelhos, eles praticam mentalmente aquilo que a gente contempla. Mesmo que você esteja olhando uma cena que você reprove, mas se você para contemplar aquela cena, seus neurônios são treinados a praticar aquilo. Presta atenção. Você é treinado a praticar aquilo que você está contemplando. Por isso, no livro
fundamento do lar cristão diz que devemos fazer todo o possível para nos colocar, e a nossos filhos também, em posição que não vejamos a iniquidade que é praticada no mundo. Lembra das filhas de Jó? De Jó não, de Ló? As filhas de Ló eram conservadas virgens dentro de casa, mas na primeira oportunidade elas puderam expor o que o pecado havia feito aqui, ó. Elas não eram virgens mentalmente. Elas praticaram o pecado porque contemplaram na cidade de Sodoma e Gomorra esse pecado que se tornou algo que não era tão terrível assim, que era algo aceitável em certas circunstâncias. Leiam comigo. É lei tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Mesmo que seja que você não concorde, você está lá nas redes sociais, será que vai te influenciar? Muitas dizem, eu não vou ser influenciado por isso, mas se você está contemplando, o que acontece? Vai ser, não tem jeito. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e a reverenciar. Jamais se levantará o homem acima da sua norma. A graça de Deus unicamente tem o poder de soerguer o homem. Satanás estuda todo indício da fragilidade humana, foi o que ela citou. Nota os pecados que cada indivíduo é inclinado a cometer, e então cuida em que não faltem oportunidades para satisfazer as tendências para o mal. Continua essa passagem do grande conflito. Tem destruído e está a destruir milhares por meio da satisfação das paixões, embrutecendo assim toda a natureza do homem, sendo o povo assim levado a crer que o desejo é mais elevado do que a lei. Não é o que as pessoas dizem? Faz o que diz o teu coração. Quantos cristãos eu ouvi dizer aqui para nós, na família pastoral, eu disse, não, mas meu coração não está dizendo para eu fazer isso. Mas é o certo da palavra de Deus. Mas não é assim que eu estou sentindo. Então, muitas vezes somos levados pelos nossos desejos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas impressões, desconsiderando que é a vontade de Deus, irmãos. Isso é o nosso coração pecaminoso. Então, diz ali, onde eu parei? Que o homem é apenas responsável a si mesmo. Exato. Pensam que o homem é apenas responsável por a si mesmo, quem poderá maravilhar-se de que a corrupção e a depravação proliferem por toda parte. Multidões aceitam avidamente os ensinos que as deixam em liberdade para obedecer aos impulsos do coração carnal. As rédeas do domínio próprio são dirigidas pela concupiscência, e as faculdades do espírito e da alma são submetidas à inclinações animais. E Satanás exultante para que a rede que arrasta milhares que professam ser seguidores de Cristo. Irmãos, nós estamos sujeitos a ser arrastados pelas influências do mundo. Mas eu não pratico pecados terríveis como o meu vizinho, como fulano de tal. Não precisa. Satanás só quer que você seja enganado de que os seus desejos podem ser naturais, seus desejos podem ser bons. Não são bons. Nós não temos desejos bons, porque nós de natureza somos miseráveis pecadores. Contemplando, havemos de ser transformados, e ao meditarmos nas perfeições do modelo divino, desejaremos tornar-nos inteiramente transformados e renovados à imagem de sua pureza. É pela fé no Filho de Deus que se efetua a transformação de caráter, e o filho da ira torna-se então filho de Deus. Passa da morte para a vida, torna-se espiritual e discerne as coisas espirituais. A sabedoria de Deus lhe é iluminada a mente, e ele em sua lei contempla coisas maravilhosas. Quando o homem se converte pela verdade, processa-se nele a obra transformadora de caráter. Recebe uma aumentada medida de entendimento, que vem através de quem? Do Espírito Santo. E ao tornar-se um homem de obediência a Deus, tem ele a mente de Cristo, e a vontade de Deus torna-se a sua vontade. Você acredita nisso?
Você acredita que Deus pode fazer essa obra? Que aquele seu desejo mal pode ser transformado e eliminado, morto para o pecado? Irmãos, eu era dançarina da música pop. Eu dançava Michael Jackson. Com aquelas roupas pretas, lábios pretos, olho preto. Lá na danceteria eu ouvi uma voz dizendo assim, ó. Deus dizia assim: filha, aqui não é o teu lugar. Vem para mim, vem me servir. Eu ouvi essa voz quando eu tinha 13 anos, estava fazendo 14 anos. E Deus me trouxe dali. Meus amigos fumavam maconha, bebiam cachaça, bebiam cerveja. E Deus me tirou dali. Me falou ao coração. Quando eu cheguei a primeira vez na igreja, que eu ouvi o primeiro hino, eu disse: que isso? É um Deus? Que coisa horrível, que músicas horrorosas. Mas eu tinha me apaixonado por Deus, por Jesus, que me salvou. Eu não sabia de nada. Eu fui batizada uma semana depois que eu ouvi essa voz, sem saber nenhuma doutrina direito. Eu fiz um curso bíblico assim, em casa e pedi o batismo, exigi o batismo que o pastor me batizasse. E eu comecei a lutar contra os meus desejos. Eu cheguei a escrever a lei de Deus e colocar no bolso assim, para não esquecer. Toda hora eu vou... Minha obra não valeu de nada. Até que eu pedi: Senhor, não consigo. Não vale nada. Não consigo. E eu fui enxergando mais e mais os meus defeitos de caráter. Eu era uma pessoa arrogante, orgulhosa. E eu pedi que o Senhor me muda, porque eu não sou ninguém. O Espírito de Deus começou a me mudar. Primeiro, eu não conhecia músicas boas na igreja. Ele disse: leia as letras, pega o inário, leia as letras, verifica ali a letra que está falando de um Jesus que te ama, que morreu por ti. E eu comecei, sabe? Eu não conhecia aquele hino. Eu lembro bem daquele hino que diz assim: houve alguém que se achando disposto. Para mim era uma música morta. Mas eu comecei a ler aquelas letras que foram inspiradas por Deus. Eu comecei a ler e dizer: Senhor, tu morreste por mim. E eu comecei a meditar profundamente naquelas letras e Deus foi transformando o meu coração. Meu gosto pela música pop hoje, não gosto, irmãos, se eu não contemplar. Quando eu ouço primeiras notas, sabe o que eu faço? Eu corro. Nossa, me dá aquela... Lembro daquela velha vida de infeliz que eu vivia. Mas se eu parar e ouvir mais um pouquinho, o corpo começa a bater os pés. E eu disse: eu corro e peço: Senhor, misericórdia. E eu começo a cantar os louvores do Senhor. E eu começo a me emocionar pelo amor de Deus revelado nesses louvores. Se é que esses louvores são de Deus. Nem todos são. Irmãos, o Espírito Santo trabalha no coração, mudando as pessoas. E essa transformação vai ocorrendo em todos os que se abrem. Satanás não pode obrigar você a pecar, mas ele pode fazer de você um vitorioso. A palavra de Deus destrói a natureza carnal, terrena, e comunica nova vida em quem? Em Cristo Jesus. O Espírito Santo vem ter com a alma como consolador, pela transformadora influência de quem? Da sua graça. A imagem de Deus se reproduz no discípulo, torna-se uma nova criatura. O amor toma o lugar do ódio e o coração adquire a semelhança divina. Isso é o que significa viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é comer o pão do céu. Portanto, quando você entra no santuário, você passou ali pelo milagre do perdão, que você aceitou a Cristo como Salvador, você entra no lugar santo, irmãos, é aquilo ali que você tem que viver. É comer a palavra, não estudar e saber o que está ali escrito, mas experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação vai dar sua entrega, como disse o irmão Jó, entrega, e Deus faz a obra. Deus muda a mente, Deus muda os desejos, Deus muda as opiniões. Sim, a gente tem que abrir mão das opiniões, a gente tem que abrir mão das nossas convicções, quando elas não se baseiam na palavra de Deus. A gente tem que estar sempre aberto como aprendiz
para saber o que é a vontade de Deus. Deus vai fazendo nos experimentar. Mas existem algumas coisas que podem nos trazer mal. Eu só ler aqui, complementando isso aqui. Tá bom, pode falar. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17 e 18, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Agora veja o que diz o versículo 18: segundo a sua vontade, Ele nos gerou. Quem gerou? O Espírito Santo gera em nós, a mente de Cristo, né? Nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O Espírito Santo nos gera como novos filhos. É por isso que Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ter parte comigo. Se não nascer, e o Espírito Santo nos faz nascer, nos gera através da palavra de Deus. É a mesma palavra que criou o mundo, que diz assim: haja luz e houve luz. Ela vai dizer: Nádia, já era esse negócio de pop. Você vai amar os ídolos de Nádia, aquelas botas e aquelas, Senhor. E o Senhor me fez fazer isso. Gente, é palavra de poder. A mente a qual se permite observar-se na leitura de ficção, absorver-se na leitura de ficção, fica arruinada. Há um estranho apetite para alimento mental, o quê? Nocivo, o qual de contínuo desequilibra a mente. Há hoje, essa aqui é a parte que eu vou pôr, mas gente, as desequilibradas pela leitura de novelas. Aqui está falando de um ato de leitura de ficção. Mas a gente hoje não precisa ler nada, né? Ficção tem de todo jeito, para todos os sabores, para todos os recursos. Irmãos, o que é ficção? Dentro da vida do cristão, o que a gente costuma ter como ficção em casa? É só novela? É o que mais? Série, filmes, jogos, um monte de trem, né? Vamos lá. Perturba-me ver as famílias observadoras do sábado, revistas, jornais que contêm histórias seriadas, então as séries, né? Não deixa espaço para o bem na mente de quem? Das crianças e dos jovens. Não deixa espaço para o bem. Não é neutro, irmãos. Tem o objetivo de expulsar o bem da mente das crianças e jovens. Tenho observado aqueles cujo gosto pela ficção foi assim cultivado, tiveram o privilégio de ouvir a verdade, de familiarizar-se com as razões da nossa fé e chegaram nos seus anos mais avançados, ou seja, jovem, adolescente, destituídos da verdade, da verdadeira piedade da religião prática. Por quê? As cenas descritas são repetidamente vividas na sua imaginação. Então depois que você assiste, aquela cena repete muitas vezes. É ou não é? Quando você vai dormir, você vai pensar naquilo que você leu lá de manhãzinha, na hora de acordar. Que filme que você viu antes de dormir? Vai repetindo. Diz assim: tais leituras incapacitam a mente para a utilidade, tornando-a inapta para os exercícios espirituais, destrói o interesse pela Bíblia. As coisas celestiais pouco lugar encontram nos pensamentos, à medida que a mente se demora nas cenas de impureza descritas, desperta-se paixões, e o fim é o quê? Pecado. A contemplação leva ao pecado. Mesmo a ficção que não contém nenhuma sugestão, repita comigo, mesmo a ficção que não contém nenhuma sugestão de impureza, que visa ensinar excelentes princípios, é o quê? Quer dizer que a novela lá do Moisés não serve? Irmãos, nós temos que ter um crivo muito sério em relação a isso. Ficção não é verdade. Verdade não é ficção. Tá? Anima o hábito de leitura apressada e superficial. Ou seja, habitua o cérebro a não gostar de ler, a não gostar de se aprofundar em verdades. Preguiça cerebral. A gente adquire isso vendo coisas que são ficção. Tá? Diz mais aqui, ó. Anima o hábito de leitura apressada e superficial unicamente pela história. Tende assim a destruir a faculdade de pensar com coerência e vigor. Incapacita a alma para a contemplação dos grandes problemas do dever e do destino, ou seja, das coisas eternas, das coisas grandes, de conhecer 2030 manhãs, conhecer a justiça pela fé, conhecer as maravilhosas doutrinas. Você não tem condição, incapacita a mente para isso. Alimentando o amor para distração, a leitura de ficção cria o gosto pelos deveres práticos
práticos da vida, por meio do seu poder estimulante e intoxicador, é frequente causa de enfermidades mentais e físicas. Será que eu preciso explicar isso aqui? Irmãos, estamos aqui rodeados de um mundo de tecnologia que traz a superficialidade como prioridade. E nós perdemos a capacidade mental de conhecer a verdade num tempo tão importante que é a finalização do juízo de Deus. Quando o mundo está pesando, quando o mundo está sendo pesado lá na balança de Deus, e quando a sua vida e a minha vida tem que tomar decisões seríssimas diante das coisas, e a gente é induzido a distrair, vou me distrair um pouco, e lá vai passando um monte de coisa que são artificialidades, que são ficção, tá? Por meio do poder dessas coisas, são estimulantes intoxicadores que trazem doenças. Os leitores de ficção estão tolerando o mal que destrói a espiritualidade, obscurecendo a beleza da palavra de Deus. Esse é o motivo porque muitos não conseguem entender a Bíblia. Não conseguem ler mais do que uma página que está dormindo, porque a mente está intoxicada com estímulos inadequados da ficção. Agora eu vou encerrar aqui. Filipenses capítulo 4, versículos de 7 a 9. Meus 5 minutos já dançou e estou com problemas. Filipenses capítulo 4, versículos de 7 a 9. Que a minha filha tem muita coisa importante para falar para vocês não vão sair daí, tá? Filipenses 4, de 7 a 9. Diz assim, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tem um conselho anterior, tá? Só vou pular para cá por causa do tempo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma promessa. Finalmente, irmãos, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendam e receberam e ouviram de mim, da palavra, e o que viram em mim, que foi o apóstolo que está falando isso, e isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, tirando essas características, tudo que não for verdadeiro, que não for de boa forma, que não tiver logo, gente, elimina do pensamento. Mas não tem como você passar 1 hora ou 2 horas assistindo um filme de ficção e consiga viver o que a palavra diz. Radical, né? No mundo de hoje é difícil, né? Use o critério da Bíblia. Contemple a verdade. Tire mais tempo para distrair a sua mente das coisas do mundo e direcionar a sua mente para as coisas eternas. Leia esta profecia, irmãos. Tão gostoso. É tão emocionante ler os últimos capítulos do grande conflito. Leia as visões que foram dadas lá nos primeiros escritos, quando Ellen White contemplou o povo de Deus vitorioso. Irmãos, é isso que tem que alimentar o nosso coração e a nossa mente, que nós possamos oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que nossa mente seja transformada pelo poder do Espírito Santo.